Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, fazer uma oração, agradecer a Deus por essa oportunidade. O pastor Neto está ausente, mas eu quero aqui agradecê-lo por essa oportunidade, por essa honrosa confiança de poder trazer aqui essa lição tão importante, tão preciosa como as demais, na manhã desse dia. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela vida dos teus filhos que vieram aqui nessa manhã para mais uma vez aprender, Senhor, mais uma vez sair daqui edificado. Seja conosco, Senhor, nos dê a tua bênção, a tua graça, a tua direção, a tua orientação. Que ao final, meu Deus, possamos sair daqui mais edificados, mais consolidados pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos já aqui na lição de número 10, né? Então hoje é a lição de número 10, né? Domingo passado nós estudamos a lição de número 9, o Espírito Santo, né? O regenerador, não foi isso? E hoje nós vamos estudar essa lição importante também, como as demais. Lição 10 traz aqui outra função, né? Outra ação do Espírito Santo, que é a capacitação na vida do salvo, na vida do crente, né? E o comentarista coloca aqui o Espírito Santo nessa lição como o capacitador, né? O capacitador. Falar do Espírito Santo, como disse o Dr. Billy Graham, um dos maiores pregadores que o mundo já teve, falar do Espírito Santo, segundo o pastor Billy Graham, é como tentar tirar água de um oceano com um balde, né? É algo muito extenso, profundo, imensurável, né? E ele foi muito assertivo, porque o Espírito Santo, ele de fato é algo muito profundo, né? Nas Escrituras e na vida da igreja. E eu, estudando essa lição no decorrer dessa semana, eu me atentei para essa palavra aqui que o comentarista coloca, que ele faz essa conotação do que é o Espírito Santo, né? Capacitador. Eu me lembrei de algo interessante que eu quero fazer aqui um paralelo para ilustrar, né? Para clarear aqui a nossa mente sobre a atuação do Espírito Santo como capacitador. Então, essa palavra capacitador, ela me trouxe aqui a memória, pastor Neto, uma peça que é de fundamental importância em muitos eletrodomésticos. Por exemplo, centrais de ar, máquina de lavar, ventiladores e outros eletrodomésticos, né? É uma peça que, quando ela dá problema, ela compromete o funcionamento desse objeto. E que peça é essa? É o capacitor, né? O capacitor. São duas palavras parecidas, né? Capacitador e capacitor, né? E qual é a função do capacitor nesses eletrodomésticos que eu citei aqui, como ventilador, máquina de lavar, tanquinho e centrais de ar? O capacitor, ele é responsável pelo torque. O que é o torque? É a ativação do funcionamento desse objeto, né? Desse item. Por exemplo, eu vou usar aqui no ventilador, né? Quando o capacitor de um ventilador dá problema, ele vai funcionar? Vai. Mas ele só vai funcionar a partir do momento que você dá um toque nele, que você girar ele manualmente com a mão, né? Como? Dá um tranco, obrigado. Então é o seguinte,
E ele vai rodar, o ventilador vai funcionar mais de forma vagarosa, de forma lenta, né? Por quê? Porque o capacitor, além dele dar esse impulso de partida, esse torque, ele também gera velocidade, né, no ventilador. Então, aplicando aqui, não é diferente, né? A gente pode traçar esse paralelo aqui, não é diferente. O Espírito Santo, quando esse derramamento dele, né, na vida do crente ainda não aconteceu, a gente percebe o quê também? Uma lentidão, né, uma dificuldade em funcionar, né, pega no tranco. Mas essa lição justamente nessa manhã é para isso, para nos levar a entender e a compreender a necessidade que a igreja atual hoje tem, né, de transbordar, desse derramar, né, porque, como diz aqui, é uma capacitação, né, gerada pelo Espírito Santo. E quando isso não acontece, não é que o crente não deixa de ser crente ou não deixa de ser salvo, mas a grande verdade é que ele tem uma velocidade diferente, né? Ele é outro. E a gente vai aprender ao decorrer dessa lição a importância que nós temos dessa capacitação que é gerada pelo Espírito Santo, ok? Vamos partir aqui para a nossa introdução. Isso aqui foi só pequeno paralelo que eu tracei aqui para a gente entrar mais aclarado sobre esse tema. A introdução nos diz que a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se aonde? No Pentecostes, né? Uma das festas mais grandes, né? Podemos dizer assim, do calendário judaico. E Deus escolheu justamente esse dia para derramar e para cumprir a sua promessa. E essa promessa, ela permanece válida, né? Ela não tem prazo de vencimento, né? De duração, ela é abrangente, é universal. E é para quem? É para todos os que creem, para todos aqueles que se convertem ao Senhor. E a atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus, né? Nessa lição veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo o quê? Olha o quanto é importante, só na introdução aqui, unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo, né? Então não é nada pessoal, não é nada que arremete à minha vanglória, não. O propósito do Espírito Santo, né, em distribuir esses dons é conduzir a igreja no sobrenatural para promover o quê? Unidade, né, santidade e testemunho eficaz no mundo, ok? Vamos para o nosso primeiro ponto, a promessa, né, do derramamento do Espírito Santo. Uma promessa de abrangência universal, né? Ela abrange de forma universal. Nós temos aqui que o comentarista coloca que na antiga aliança o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Temos inúmeras referências aqui e eu quero já me deter aqui nessa primeira parte aqui da atuação do Espírito Santo na antiga aliança, lá no Antigo Testamento. O pastor Neto, por várias vezes, já reprisou isso aqui, né? E eu quero pegar uma carona. No Antigo Testamento, quem estuda a Bíblia sabe, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não atuava como atua hoje, né? A atuação dele lá no Antigo Testamento era específica, né? Era efêmera. E não era qualquer classe de pessoa que recebia a presença dele, o enchimento dele, né? Quem eram essas pessoas? Eram os reis, né? Eram os juízes, os sacerdotes. Então eram pessoas específicas. E além disso,
essa atuação do Espírito Santo, ela era o quê? Efêmera, né? Ele vinha, cumpria o propósito que Deus estabelecia e retornava. E eu disse aqui, pastor Neto, numa lição desse trimestre, que lá no Gênesis, pastor Vicente, nós temos um esboço real da atuação do Espírito Santo, né, das 3 etapas do Espírito Santo na vida dos homens. Foi quando Noé, as águas do dilúvio baixou, já disse isso aqui, as águas do dilúvio baixaram e Noé soltou o quê? Uma pomba, né, para medir, ver como é que estava lá fora as águas. E o que aconteceu? A pomba voltou para Noé na arca, não foi isso? Por quê? Porque não tinha lugar para a planta do pé dela. Então aqui é um símbolo da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Quando ainda não havia, né, pessoas, né, para que ele pudesse habitar, para que ele pudesse morar, encher, né? Era algo efêmero. E aí Noé espera mais uns dias, solta a pomba novamente, né? E a pomba vai e ela retorna para Noé pela segunda vez. Só que ela vem conduzindo no seu bico o quê? Quem se lembra? Um galho de oliveira, né? Algumas folhas de oliveira. Isso aí fala de quê? Do Espírito Santo atuando na vida de quem? De Jesus. Por quê? Porque ele é a oliveira verdadeira, né? E quando foi que o Espírito atuou ali? No batismo de Jesus, né? Na tentação, o Espírito Santo estava lá. Então fala do Espírito Santo atuando ali na vida do ministério de Jesus. Noé espera mais alguns dias, solta a pomba novamente, ela vai. Ela retorna para Noé na arca? Não retorna mais. Por quê? Porque ela achou lugar para a planta dos seus pés. Um dos símbolos do Espírito Santo, que também é o fogo, também é a pomba, né? E a pomba não retornou mais para Noé. Então fala de que agora? Da atuação do Espírito Santo entre nós, né? Ele achou morada, ele achou lugar, ele achou abrigo nos corações daqueles que se converteram ao Senhor. Então nesse primeiro ponto aqui, no primeiro tópico do primeiro ponto, a gente já entende isso aqui. Que hoje nós desfrutamos, pastor Neto, dessa bênção que é a atuação do Espírito Santo em nosso meio e em nossos dias, tá? Isso é muito importante a gente deixar bem destacado aqui. E ainda no primeiro tópico, do primeiro ponto, o comentarista coloca aqui, coloca assim: não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos, né? Tem um ponto que a gente precisa também dar uma atenção aqui, porque, poxa, o Espírito Santo é para todos. É para todos aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Mas na frente a gente vai entrar mais um pouco a fundo nessa questão aqui, tá? Então, de forma abrangente, é para todos os que invocam o nome do Senhor, né? E essa linguagem aqui, como diz o comentarista, ela quebra paradigmas, né? Porque a ação do Espírito Santo, ela ultrapassa fronteiras, alcança quem? Quais são os grupos? Jovens, né? Velhos, homens, mulheres, livres e servos, né? Não há, né, pastor Neto, uma limitação. Você já pensou se o Espírito Santo atuasse ou morasse, né, somente em alguns, né? Então muitos ficariam na vontade, né, à mercê do desejo, mas não, a atuação dele é na vida de todos, né, mas não de forma indiscriminada, mas que invocar o nome do Senhor. E aí é para servo, né? É para o livre, é para o velho, né? É para o jovem, é para todos, de forma geral, tá? De todas as etnias, obrigado, tá?
Então não tem esse negócio, é só para o Brasil, o Japão não tem, não existe isso, né? A gente aqui faz acepção, né, pastor Neto? Mas o Espírito Santo, ele age em tudo e em todos, tá? Segundo tópico do primeiro ponto, uma promessa com ação sobrenatural, né? Uma promessa com ação divina, sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis, né? E sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, são sinais visíveis, né? E sobrenaturais. Os vossos velhos terão o quê? Sonhos, né? Aqui não há uma aposentadoria. É velho o Espírito Santo? Não existe isso. Os vossos jovens terão o quê? Visões. As profecias, os sonhos, tá aí as referências, visões, revelação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus, conforme Romanos 8,14. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. 2 Coríntios 3,17. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Eu grifei aqui essa parte, onde o comentarista coloca aqui: são experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Obrigado. São experiências extraordinárias que servem de quê? De edificação espiritual. Hoje, infelizmente, nós estamos, né, percebendo que muitos estão utilizando, né, essa dosagem, esse poder do Espírito Santo na sua vida, não para uma edificação espiritual, né, mas utilizando, né, para quê? Para se autopromover, né, para uma glória pessoal. Mas o propósito desse derramamento do Espírito Santo, essa distribuição, né, não é para algo pessoal, né? Não. É para que haja o quê? Edificação no corpo, né? Porque o corpo bem ajustado é muito precioso. Mas, infelizmente, hoje a gente percebe o quê? Principalmente nos YouTube, né? Nas redes sociais, pessoas que se auto-intitulam, né? Se auto-denominam cheios desse Espírito, cheios desse poder, né? E buscam o quê? Uma glória pessoal, buscam estrelismo, né? Infelizmente, essas pessoas têm inúmeros admiradores, seguidores, mas o propósito de Deus nunca foi encher ninguém do seu Espírito, né? Dar a ele dons para que ele se autodestaque ou se autopromova. O propósito de Deus é o quê? É para que haja edificação espiritual, né? Esse é o real sentido e o real propósito do enchimento do Espírito Santo, dessa capacitação. Eu não posso utilizar aquilo que é divino para mim me promover, né? Jamais nós podemos agir assim. Por quê? Porque isso é um engodo, né? E eu acredito, pastor Neto, que o Espírito Santo nem atua na vida de alguém, né? Sim, o mágico é um exemplo claro, né? Já no Novo Testamento, de alguém, pastor Zeno, que queria comprar. Eu quero comprar esse dom. Por quê? Porque eu preciso ter também. E o ato de oferecer valores para comprar já é um sinal que no coração a maldade estava posta, né? Eu quero para mim, né? Então, o propósito de Deus é para edificação espiritual, tá? E aqui o comentarista coloca que essa vida cheia do Espírito Santo, né,
indica o quê? Uma vida ativa, dinâmica, né? E sensível à voz de Deus. Então aqui a gente vê a importância que é a gente estar conectado, né, com esse derramamento do Espírito Santo, com essa capacitação que ele possibilita a cada um de nós. Porque eu sempre digo que quando o crente está cheio do Espírito Santo, né, está transbordando, ele é sensível à voz de Deus, né? Ele tem uma vida dinâmica, né? Ele tem uma vida ativa, né? Ele não vai no empurrão, né? Por quê? Porque o Espírito Santo aqui dirige a vida dele, comanda a vida dele. E é diferente. Você pega uma pessoa, você percebe um cheio e um vazio. É uma diferença gritante, né? É uma diferença enorme. Lá na frente a gente vai ver um dos personagens, um dos discípulos de Cristo, a diferença de quando ele estava vazio de quando ele foi cheio desse Espírito, né? Do transbordar do Espírito Santo. E aí o comentarista encerra aqui o segundo tópico do primeiro ponto, dizendo que todo crente, sem exceção, deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser o quê? Um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito Santo, né? Justamente, obrigado. É um ponto interessante, aonde o Espírito Santo é bem-vindo, né? Por quê? Porque aonde o Espírito Santo não atua, né, é uma casa vazia, né? E aonde que o Espírito Santo é bem-vindo? Aonde de fato há lugar, né? Há um hino aí que diz: Espírito Santo, vem habitar em mim, eu sou uma casa, né? Antigamente os cômodos estavam sujos, né? O Espírito Santo veio, fez uma limpeza e hoje ele habita, é casa nova, né? Então é muito interessante isso aqui, aonde o Espírito Santo é bem-vindo, né? Porque ele não habita onde há sujeira, onde há bagunça. Sim, Tapera Velha. Eu me lembrei aqui de um engraxate, pastor, tentou entrar na igreja pro culto, né? Um engraxate de sapato. E aí o ponteiro não deixou, por quê? Porque ele estava maltrapilho, né? Sujo do dia de trabalho. E ele ficou lá fora e começou a chorar, porque não deixaram ele entrar. E aí alguém se apresentou para ele, perguntou por que ele chorava. Ele disse: não, porque não deixaram eu entrar na igreja, né? Eu queria participar do culto. E aí aquela pessoa falou: ó, eu também queria estar aí dentro, mas eu fui expulso daí. Por quê? Porque a ação deles aí dentro não me deu condições de eu permanecer, né? E foi um dos casos da igreja também, uma das igrejas lá da Ásia, né? O Senhor ficou pelo lado de fora. Por quê? Porque a igreja, com as suas ações, o fez estar do lado de fora, né? Então, se nós quisermos viver uma vida no Espírito, é preciso cultivar a casa em ordem. Terceiro tópico do primeiro ponto, uma promessa para qual tempo? Para os últimos dias, né? A palavra profética aponta para um tempo específico, né? Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2:29. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias, né? E ao início dos eventos escatológicos. Quem pode ler, por favor, Isaías 2, capítulo 2, versículo 2, por favor, do Messias. Então essas expressões aqui, últimos dias, como diz o comentarista aqui, na antiga aliança, essa expressão, ela se referia, ou se refere o que? A chegada do Messias e ao início desses eventos dos últimos dias, né, escatológicos. E aí Pedro traz aqui a identificação do Pentecoste como o quê? Como o cumprimento inicial desses últimos dias, né? Atos 2:17. Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo.
A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos, né? A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanece vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos. Esse terceiro tópico aqui é muito importante. E eu vou explicar por quê. Por quê? Porque aqui, como diz, é uma promessa para os últimos dias. A atuação do Espírito Santo, esse derramamento dele, é para esse tempo também. Pedro fez questão de dizer que a promessa, ela dizia respeito a vós e aos vossos filhos, e olha só a profundidade da pregação de Pedro, e a todos quanto o nosso Senhor, o comentarista coloca aqui que a descida do Espírito inaugurou a igreja, né? Pensa na inauguração. E é interessante que a inauguração da igreja, do derramamento do Espírito Santo ali em Atos 2, não foi a evidência, né, do falar em outras línguas, aquele momento de glória, foi muito importante, presbítero Deus. Mas um momento solene que selou a inauguração dessa igreja foi aquelas quase 3.000 almas. E esse é o real propósito do enchimento, dessa capacitação do Espírito Santo. É gerar na igreja esse poder para pregar o Evangelho, essa ousadia. E como o pastor Neto já adiantou aqui, e eu quero pegar carona, a gente vê aqui a diferença de Pedro, né? A diferença na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro se envergonhou de Jesus e negou que era discípulo dele. Para quem? Para uma mulher, para uma criada, né? Ele disse: não sou eu, não conheço, nunca vi, né? E aqui em Atos 2, a Bíblia diz que Pedro, é interessante, cheio do Espírito Santo com os 11, não é mais aquele Pedro, pastor Neto, que age, que fala sozinho, que não respeita o colegiado, né? Pedro, juntamente com os 11, ele levantou a voz, né? E olha, se você for analisar, estudar minuciosamente, aquela mensagem que Pedro trouxe ali foi uma mensagem que não podia ter outro resultado, pastor Neto, né? Que foi a conversão daquelas quase 3.000 pessoas, né? Por quê? Porque foi uma mensagem cristocêntrica, escatológica, mas carregada, cheia, né? Desculpa a expressão, se for um tanto extravagante, mas ensopada, encharcada, né? Com óleo, com azeite, com o Espírito Santo, né? E eu posso dizer aqui, sem medo de errar, isso está faltando em nossos dias, né? Está faltando. Hoje nós somos excelentes oradores, pregadores, temos sermões bem elaborados, né? Mas está faltando, e eu me coloco, né? Está faltando mais dessa graça, desse poder, né? Dessa atuação do Espírito Santo, né? Eu não repare, eu vou ler aqui algo interessante no celular, pegando aqui essa última parte do terceiro tópico, onde o comentarista coloca aqui: a profecia de Joel não se esgotou, permanece vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos. Ok. Mas você sabia que existe os chamados sensacionalistas, né? Ou sensacionismo. O que é isso? Vou explicar. São os grupos que não acreditam na ação do Espírito Santo hoje, particularmente no que se refere aos dons miraculosos e proféticos na atualidade, né? Segue uma doutrina teológica chamada sensacionismo. Essa perspectiva sustenta que os dons espirituais sobrenaturais, como profecias, línguas, curas, cessaram, acabou, tá? Fechou o canon, não é o cano. Isso aqui são sensacionistas, né?
Então vamos lá. Principais grupos e vertentes teológicas associadas ao sensacionismo ou com visões restritas à ação do Espírito Santo hoje. Não se assuste. Igreja presbiteriana e reformadas, muitas igrejas de tradição calvinista, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, são, por definição, sensacionistas, seguindo a confissão de fé de... Tá aqui o nome do camarada, eu nem me arrisco a pronunciar, é um nome bem complicado. Igrejas batistas tradicionais, conservadoras, grande parte das convenções batistas conservadoras, especialmente as batistas dispensacionalistas, tendem ao sensacionismo. Nós não estamos falando mal dessas denominações, não. Mas são denominações que acreditam, né, que defendem que a atuação do Espírito Santo na distribuição de dons, de cura, de milagre, cessou. O cânon fechou, acabou, né? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Então, esses grupos aqui, eles são grupos que não entendem, que não acreditam, que não crê como nós cremos, tá? Deixar bem claro isso aqui, ok? Mas a promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos, né? Está acessível, disponível, ok? E o tempo tá indo. Vamos para o segundo ponto, né? O cumprimento. Poder para testemunhar, né? Aqui a gente vai adoçar mais essa questão. O cumprimento, o poder para testemunhar. Primeiro ponto, o Espírito Santo veio com o quê? Com o poder do alto, né? De cima. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. O que o Senhor Jesus disse para os discípulos? Olha, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo, né? O outro Consolador, para quê? Para que venha e permaneça aqui um pouco e volte. Foi assim? Foi assim? Não. Eu rogaria ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo, o Consolador, para que fique convosco, né? Para que permaneça. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos, né? O que eu acabei de falar, que eles seriam revestidos de poder, né? É interessante essa palavra, pastor, revestido. Fala de quê? De uma segunda roupa, né? Por exemplo, eu aqui estou com essa camisa, mas por baixo eu estou com outra, né? Então é um revestimento. Então eles precisavam, né? E Jesus falou, olha, vocês vão ser revestidos desse poder, ou seja, o que vocês têm ainda é pouco, eu quero que vocês tenham mais, né? E ele fez essa promessa, ele assegurou os discípulos, né, antes de sua partida. E ele disse para eles o quê? Que eles deveriam ficar onde? Aonde? Jerusalém. Aí vem aqui a condicional, até. Né? Ou seja, é uma promessa, pastor Vicente, que estava condicionada à obediência, né? Ou seja, só vai receber quem esperar. E vocês sabem que o cenáculo não tinha só aquele número de quase 120 pessoas, não. Com certeza era um número maior. Quase 500 viu ele depois de ressurreto. Então a gente não peca aqui, não força a exegese bíblica, né? Em crer, em acreditar que lá no cenáculo tinha muita gente, né? Esperando. Mas não sabia que era naquele dia, né? Mas a Bíblia diz que o número resumido de quase 120 pessoas foram os que perseveraram e permaneceram ali, né? Quem saiu antes perdeu a bênção. Quem saiu antes não recebeu esse revestimento, né? Por isso é importante a gente ficar até o fim. Porque a Bíblia, pastor Neto, não tem nenhuma promessa para quem vai até a metade ou para quem não vai até o fim. E o culto só termina com a bênção apostólica, né?
Às vezes a gente vê alguns irmãos que não esperam a bênção apostólica, né? Antes de terminar o culto já vai embora. Às vezes uma questão, né? Um motivo especial também. Mas o culto só termina com a bênção apostólica. E às vezes é na bênção apostólica que Deus quer fazer, né? Sim, eu me lembrei, pastor Vicente, falando sobre essa questão da gente ficar até o fim, né? Não sei, porque hoje essa é a realidade, a gente anda apressado, agoniado, né? É um imediatismo, é uma pressa, é um corre, né? É um materialismo. Eu me lembrei de um culto aqui há muitos anos atrás, né? Eu já era crente, né? Estava aí nos meus primeiros anos, né? E eu me lembro, pastor Neto, que o juiz da comarca de Rio Maria era desviado. E ele esteve aqui nesse culto que eu estou me referindo. E quando o culto terminou, pastor Vicente, o coral resolveu cantar um hino. O coral resolveu cantar um hino. O culto já tinha terminado, a bênção apostólica já tinha sido impetrada. E quando o coral começou a cantar aquele hino, o juiz, que já estava quase saindo para ir embora, retornou para dentro da igreja e procurou, na época era o pastor Jonas Nascimento, procurou o pastor, né? E ligaram o som de novo, eu me lembro, e ele reconciliou com o Senhor, né? Então, eu friso bem isso aqui, é importante a gente esperar o culto terminar, né? Esperar o último minuto do culto, porque pode ser naquele momento ali que Deus quer fazer o que você está esperando na sua vida, né? Então a gente precisa atentar bem para isso aqui, tá? Esse revestimento, que no grego é angel, significa vestir-se como uma armadura, né? E aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Meu irmão, se você, nós estiver pensando que esse enchimento do Espírito Santo, como eu disse, é para a glória pessoal, né? É para fazer uma live aqui para mim, não. É para ter, esse é o propósito. O Espírito Santo quer encher nós, capacitar para pregar o Evangelho. É para isso. E foi isso que Pedro fez, né? Foi isso, Pedro colocou em evidência, botou para fora, né? Começou a usar esse enchimento para pregar o Evangelho. E é interessante, pastor Neto, o tempo é muito... Mas o meu propósito aqui não é correr. O meu propósito aqui é que todos saiam daqui mais edificados. É interessante, presbítero Eza, que Pedro, pastor Neto, ele foi tão transformado com esse enchimento do Espírito Santo, esse derramamento na vida dele, que a vida dele mudou, né? Regeneração. Porque lá na cura do coxo, no paralítico lá da Porta Formosa, o povo olhou para ele e para João, pastor Vicente, e Pedro identificou o olhar. Rapaz, esse povo está achando que nós somos a última bolacha do pacote, né? Pedro podia, naquele momento, eu sempre digo isso aqui, Pedro podia falar assim, rapaz, eu vou tirar aqui uma oferta gorda, porque... Mas, rapaz, irmão, o momento estava propício, o tempero ali estava, entendeu? Não, o homem que desde o ventre era coxo, estava andando e dando glória a Deus, e o povo aqui espantado, olhando, tipo dizendo, esses são os caras, né? Mas o que Pedro fez? Pedro fez uma recusa, né? Falou assim, por que vocês estão olhando tanto para nós? Olha a diferença para os nossos dias, né? Por que vocês estão olhando para nós? Vocês pensam que esse homem aí, que agora está são, curado, como vocês estão vendo, vocês acham que isso aí foi pelo nosso próprio poder? É interessante. Esse que está são, curado diante de vocês, eu estou me arrupiando aí,
Foi o nome de Jesus, ou seja, foi Jesus que fez o milagre. Isso, o que você ainda passou na cara, o que vocês crucificaram. Então hoje é uma diferença, por quê? Porque não é todos, mas muitos hoje, ó, tá vendo, rapaz? Eu preguei ali, como disse o evangelista José, nada contra, mas assim, hoje os que pronunciam falam mais para algo pessoal. E nós precisamos transferir essa glória para quem de fato ela é devida. Foi o que o João Batista fez. Olha, eu sou só amigo do noivo, né? Ele que é o grande, ele que é o maior, ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Então é ele, tudo é dele, certo? Então, esse revestimento aqui, essa capacitação é para quê? Para pregar, para testemunhar de Cristo. Eu grifei aqui a palavra também, capacitação. Você sabia que hoje as empresas estão investindo milhões em capacitação dos seus colaboradores? E eu vou explicar por quê. Porque as empresas já perceberam que quanto maior for a capacitação dos seus colaboradores, maior é a rentabilidade, né? Maior será o lucro, né? Por quê? Porque um colaborador, né, bem capacitado, é impossível o cliente entrar aqui e ele não conseguir convencer, porque a arte de vender é a persuasão, né? O ex entrou aqui para comprar o quê? Uma cadeira. Eu vendi para ele a cadeira, a mesa, vendi o rack, né? Então isso é o quê? A capacitação, né? Todos nós aqui no cotidiano, nós vivenciamos o quê? Experiências com colaboradores de empresas que a gente vê que deixa a desejar, é raso, né? Tem lojas aqui que você entra que você não compra, e se comprar é porque tá mesmo precisando muito. Agora tem loja que eu já entrei, pastor Neto, que a forma que eu fui atendido me constrangeu, porque eu falei, rapaz, isso aconteceu comigo, eu tenho que comprar, porque a forma que essa pessoa me atendeu me constrangeu, né? Então, se as empresas não estão abrindo mão dessa capacitação para uma melhor atuação dos seus colaboradores, né, a igreja também precisa acordar, despertar para essa necessidade, porque quanto mais capacitada, dinâmica, ativa e cheia desse espírito, né, e dessa capacitação que é o Espírito Santo que concede, tiver, a igreja vai sair da letargia espiritual, vai parar de dormir, vai acordar. E é isso que nós estamos precisando, né? A gente não precisa aqui se assustar, mas é a realidade. E o que é que está faltando? É uma vida de fato cheia do Espírito Santo, né? É uma vida cheia do Espírito Santo. Porque eu duvido que um crente cheio do Espírito Santo, um dia de domingo, ele vai querer ficar em casa assistindo o Globo Rural, né? É bom, mas duvido, ele prefere estar aqui, né? Então, o propósito desse enchimento, dessa capacitação sobrenatural, que é indispensável, é para quê? Testemunhar de Cristo, né? Esse poder no grego é dínamos, né? Dinamis, não é apenas força para resistir ao pecado, Romanos 8:13, mas também ousadia para proclamar o evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Vamos voltar para Pedro. Pedro experimentou por algumas vezes, né, a prisão, né? Por algumas vezes, se não me engano, foram 2 vezes, se eu não me engano. E Pedro foi preso por pregar o evangelho, viu? E quando resolveram dar para ele e João a oportunidade deles sair da prisão, né? O que fizeram com eles, as autoridades? Aquilo era o Sinédrio dos dias de hoje, né? Era o STF dos dias de hoje. As maiores autoridades daquele tempo. Chamaram Pedro e João, presbítero disso, colocaram numa salinha e encostaram eles na parede e disseram que eles não deveriam falar mais nesse nome, no nome de Jesus.
ameaçaram eles, né? Pressão, obrigado, pressão, irmão. Ó, acabou, pode. O que um crente vazio faria? Eu acho que nem ali não estava, tinha ido embora, fugido. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, o que Pedro fez? O quê? Vocês acham, olha só, vocês acham que é certo nós parar de falar do que ele fez? Vocês acham que é justo? Irmão, sem nenhum medo, sem nenhum temor, para as maiores autoridades da época. Aí Pedro disse, olha, nós não vamos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Mais importa para nós obedecer a Deus do que aos homens. E ponto final. Cheio do Espírito Santo, porque se falar vazio, meu irmão, a coisa vai pegar, né? Agora, cheio do Espírito Santo é diferente, né? Então as autoridades acabaram deixando eles ir e eles não pararam, continuaram falando, pregando, testemunhando. Por quê? Porque a vida estava abastecida, cheia do Espírito Santo. Quem tem moto aqui, carro, levanta a mão. Todo mundo, né? Quase, praticamente. Quando você vai fazer uma viagem, você confia na reserva? Depende, né? Mas o que é o certo? É eu fazer a minha viagem confiado na reserva ou se eu tenho um posto na minha frente eu abastecer? Reserva salva, mas não é confiável, né? Então o Espírito Santo não quer ninguém aqui na reserva, ele quer transbordar, encher. Eu me lembro de uma experiência amarga que eu não quero que aconteça com ninguém. Fui pregar em Pau d'Arco, de moto, eu e a esposa. E eu cheguei lá, eram umas 7 e pouquinho da noite, parei de frente pro posto. Falei, eu vou abastecer. Eu falei, não, mas depois do culto eu abasteço. Era uma bis, uma moto bis. Parei de frente ao posto, presbítero aí. Falei, não, mas depois eu abasteço depois do culto. Preguei, fui comer pizza depois do culto. Vamos embora, vamos. Quando cheguei, o posto fechado. Eu, meu Deus do céu. E agora? Aí passou um irmão que vinha do culto, aí me conheceu, parou, falou, rapaz, aí tava assaltando muito o posto, eles estão fechando cedo agora, e tal, e tal. É mesmo, é. Aí eu olhei, eu falei, rapaz, eu acho que dá para chegar. É pertinho para o dar, mas eu precisava completar. Era só um pouquinho, uma garrafinha de água mineral me tirava do prédio. Aí eu falei, rapaz, eu lembro que o irmão ainda falou assim, ó, se tu pegar aqui essa avenida, lá em cima tem um pessoal que vende gasolina, não sei se vão ter ou se esse horário vão te atender. Mas eu julguei que dava para mim vir. Aí vim, irmão, quando eu passei daquela ponte ali, você vem de Redenção para cá, a primeira ponte, essa bem aqui. Você vem, passa a entrada da Banac, isso. Eu passei, a moto começou a falhar. Eu falei, não, meu Deus, não acredito não. Aí Deus do céu só dizendo, eu o quê? Te vira. Irmão, isso já era mais ou menos meia-noite quase. Aí eu assoprei umas 2 vezes, ela funcionava e eu... Mas, resumindo, eu empurrei aquela moto lá daquela ponte até aqui perto do Feijão Joãozinho, mais ou menos. Tarde da noite, deu 1 hora da manhã e quando os carros passam, que vê você, aí que eles arrocham mesmo, que pensa que ali é uma mentira para alguém parar para dar socorro e... Meu irmão, eu cheguei aqui, foi luta, aí consegui ligar para alguém, levou lá 1 litrinho de água mineral, dos pequenos, colocou e eu terminei de chegar, né? Então não confie na reserva, né? O propósito do Espírito Santo é nos encher até a tampa, para que a gente possa ir longe. Amém? Vamos aqui para o terceiro... Seguindo aqui, o tempo já foi, né? Mas, como eu disse, o meu propósito aqui não é agoniar, não... quero que todos saiam daqui mais entendidos sobre esse assunto. Nós temos aqui os sinais do Espírito Santo, né? Da descida dele, aliás, que são o quê? Que veio lá em Atos como o quê? Um som de um vento veemente, impetuoso, veio as línguas repartidas como que de fogo,
né? Aí nós temos aqui o som de um vento, simboliza a presença de Deus, né? A presença criadora de Deus. As línguas como que de fogo são sinal de purificação, consagração. Aí hoje o comentarista coloca que esses sinais particulares não se repetem ou não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes. Hoje, né? Era algo para aquele dia, foi um evento solene e único, né? Precisa entender isso aqui. Hoje o Espírito Santo batiza, né? O Senhor batiza com o Espírito Santo, mas a gente não vê o que aconteceu aqui, esse vento, esse barulho, essas línguas de fogo, tá? Foi para aquele momento ali, tá? A evidência do revestimento de poder, né? Esse revestimento de poder veio como um sinal específico. Qual foi? Falar em outras línguas, né? E é interessante, falar em outras línguas, mas de que forma? Conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. É outro problema hoje que a gente percebe. O camarada está falando em língua estranha, meu irmão. Do nada, entendeu? Falando em língua estranha do nada. É como se fosse assim um idioma normal, qualquer. Mas não, aqui era o Espírito Santo que dava, que concedia para que eles falassem, né? Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, uma das evidências do batismo no Espírito Santo, a inicial, aqui, é o falar em outras línguas. Não tem esse negócio, não, eu sonhei eu falando em línguas, eu tive uma visão e eu falei, não. A evidência do batismo no Espírito Santo é você falar em outras línguas. É coisa original mesmo. Ele que não recebeu o dom de língua. O momento ali. Sim. E eu faço questão aqui, já para terminar aqui, eu vou para o terceiro ponto. É interessante eu deixar bem claro aqui que todos aqueles que aceitam a Jesus têm o Espírito Santo. Todos. Aceitou Jesus, levantou a mão, o Espírito Santo habita, tá? É uma coisa, tá? Agora, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa, tá bom? Para que alguém não fique aí, peraí, eu sou crente, então o Espírito Santo não está comigo. Tá. Nós estamos falando aqui do batismo com o Espírito Santo, dessa capacitação, tá ok? Isso, justamente. Terceiro ponto, só para a gente finalizar, nós temos aqui a continuidade do derramamento do Espírito, né? Aí nós temos aqui a extensão da promessa do Espírito. Pedro exortou seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e assegurou eles que eles receberiam o quê? O dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder, tá? Tem nada embaraçado aqui, tá? Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe. Aí alguém pode perguntar, peraí, mas lá na casa de Cornélio não era crente ainda, o Espírito Santo foi derramado ali. Mas o que Pedro estava fazendo lá? Pregando a mensagem de salvação. Então a gente acredita sem medo nenhum, sem forçar a exegese bíblica, que ali já havia no coração de Cornélio e dos seus uma confissão, né? Porque o Espírito Santo só é derramado, ele só batiza de fato quem é salvo em Cristo Jesus. Sim, justamente, tá? Então o batismo com o Espírito Santo é só para quem é salvo, tá? Aí nós temos aqui o Espírito opera com diversidade e unidade, né? Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, tá? O termo diversidade, que no grego é diaires, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios, né? A trindade inteira participa. Olha que coisa linda, a engrenagem funciona perfeito. A trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados, né? Não há uma mistura, uma briga. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem
dons específicos visando a edificação dos crentes, né? De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito, e o fruto do Espírito com os dons espirituais é a sua evidência contínua. Tudo resulta em quê? Em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, tá? Isso aqui é um assunto que diariamente nós estamos ouvindo, sendo ensinado, tá? E eu acredito que nós vamos sair daqui nessa manhã mais inteirado, mais edificado e mais acordado para essa necessidade dessa capacitação e desse revestimento de poder que é dado pelo Espírito Santo. A conclusão: o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Amém? Mais uma vez, pastor Neto, muito obrigado pela confiança. Vamos orar então. Pastor Neto, ora aí agradecendo. Altíssimo Deus eterno. Sim, Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por essa preciosidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui. Que o Senhor continue nos dando, Senhor, vitória, que nós possamos, meu Deus querido, despertar para essa necessidade. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção, viu?